No mundo dos negócios, toda empresa enfrenta um dilema central. Como é que se ganha dinheiro e, ao mesmo tempo, se defende da concorrência? Hoje, a gente vai mergulhar nas 3 respostas clássicas para essa pergunta, direto do Manual do Gênio da Estratégia, Michael Porter. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Num mercado cheio de gente, como uma empresa consegue não só sobreviver, mas se destacar? Para Michael Porter, o segredo não é tentar ser tudo para todo mundo. Pelo contrário, o negócio é fazer uma escolha bem clara e se agarrar a ela com unhas e dentes. E a primeira grande escolha, o primeiro desses caminhos, é talvez o mais direto ao ponto de todos: se tornar o líder em custos. Mas olha, muito cuidado aqui. Isso vai muito, mas muito além de só sair cortando umas despesas por aí. Ser líder em custos é, na verdade, uma filosofia. É uma obsessão por eficiência máxima em toda a operação, sabe? Da produção à logística, tudo é pensado para ser o mais barato possível. O objetivo final é ter uma máquina tão, mas tão azeitada, que mesmo numa guerra de preços, essa empresa seja a última a ficar de pé. E ainda por cima, lucrando. E o que eu acho mais legal aqui é ver o nível de detalhe dessa obsessão. Não estamos falando de economizar no cafezinho. A gente está falando de investir pesado em automação, de repensar produtos para que sejam mais baratos de fazer e de um controle de gastos que é quase militar. Cada centavo realmente importa. E essa citação da Harnisch-Feger, nossa, ela resume a mentalidade perfeitamente. O foco deles não era fazer a melhor máquina, e sim a mais barata de produzir. E ao fazerem isso, eles simplesmente mudaram o jogo. Conseguiram baixar os preços em 15% e viram a participação de mercado deles explodir. Isso só mostra o poder que uma estratégia de custo bem feita pode ter. Mas claro, esse caminho tem suas armadilhas. Uma tecnologia nova pode surgir e fazer com que suas fábricas super eficientes se tornem obsoletas do dia para a noite. Os concorrentes podem copiar seus métodos. E talvez o mais perigoso de todos, o foco total em custos pode criar uma espécie de visão de túnel, sabe? A empresa fica tão focada em cortar que não percebe que o gosto dos clientes mudou. Então, se a guerra de preços não parece ser a melhor jogada, qual seria a alternativa? Bom, vamos para o segundo grande caminho, que é construído sobre uma base totalmente oposta: a ideia de ser único. Diferenciação é a arte de ser diferente de um jeito que os clientes valorizem. E a palavra-chave aqui é percepção. Não adianta nada ser único se o mercado não enxerga isso, ou não se importam. Essa singularidade pode vir de um design incrível, de uma qualidade superior ou até de um atendimento que vira lenda. A Caterpillar é o exemplo clássico. Os tratores deles são super robustos, claro, mas a verdadeira mágica está no suporte. Pensa só, quando uma máquina que vale milhões para, a certeza de conseguir uma peça em 24 horas em qualquer lugar do mundo vale muito mais do que um desconto no preço. Isso cria uma lealdade que é dificílima de quebrar. Só que ser diferente também tem seus riscos. Se o preço sobe demais, chega uma hora que o cliente pode pensar: ok, é legal, mas não vale tanto. E claro, o que é único hoje, amanhã pode ser copiado. E aí, adeus, diferencial. Bom, já vimos a estratégia de escala e a de ser único. Agora, vamos explorar a terceira via, que não é sobre competir no mercado inteiro, mas sim sobre dominar um pedacinho dele. A estratégia de foco é sobre escolher um alvo muito bem definido. Pode ser um grupo de clientes, uma linha de produtos específica, uma região, e servir a esse alvo melhor do que ninguém. E o interessante é que, dentro desse nicho, a empresa pode usar uma das 2 estratégias que a gente já viu, se é a mais barata ou a mais diferente, mas só para aquele grupinho. Olha só que esperto o caso da Porter Paint. Em vez de brigar com as gigantes de tintas nas grandes lojas, ela se concentrou 100% no pintor profissional. Ela oferece serviços que o consumidor comum nem liga, como entrega na obra ou consultoria de cores. Com isso, ela criou uma base de clientes super fiel e uma posição de mercado muito sólida no nicho dela. O perigo aqui é o nicho simplesmente desaparecer se as necessidades daquele grupo ficarem parecidas com as do mercado geral. Ou uma empresa maior pode resolver que vale a pena atacar aquele segmento e tem sempre o risco de um concorrente hiperfocado achar um nicho dentro do seu próprio nicho. Ok, cobrimos os 3 caminhos para o sucesso. Mas e se eu te disser que existe um quarto caminho? Um caminho que, segundo Porter, é a receita quase certa para o fracasso. É a empresa que fica presa no meio. É aquela que tenta ser um pouco de tudo, um pouco barata, um pouco diferenciada para todo tipo de público. E ao não fazer uma escolha clara, ela acaba não sendo boa em nada.
E esse gráfico aqui, olha, ele visualiza o problema de forma genial. A lucratividade não é uma linha reta. As empresas que mais ganham dinheiro são as que estão nos extremos, ou são as líderes de custos gigantescas, ou são as super especialistas, diferenciadas ou focadas. E as empresas que estão ali no meio termo, sem uma estratégia clara, são as que menos lucram. O mecanismo por trás disso é brutal. Essa empresa do meio, ela não é barata o suficiente para atrair quem só olha o preço. Essa galera vai para o líder de custo. E, ao mesmo tempo, ela não é única o suficiente para justificar um preço mais alto, então ela perde os clientes mais lucrativos para as empresas diferenciadas. Ela acaba sendo espremida pelos dois lados. No fim das contas, a grande lição é bem clara. Estratégia é sobre fazer escolhas. É sobre ter disciplina, liderança em custo, diferenciação ou foco. Não escolher um desses caminhos é o maior risco de todos. Agora fica a reflexão. E aquelas empresas que todo mundo admira? Qual desses três caminhos será que elas escolheram? A resposta provavelmente revela o segredo do sucesso delas.